Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a tornou tão importante. Os homens se esqueceram dessa verdade, mas tu não deverás se esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Hoje eu vou abordar com você um dos livros mais lidos do mundo, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, meu francês top, é um livro que é recomendado para crianças de todas as idades. É um livro muito curtinho, que tem uma linguagem muito simples, parece história para criança, mas que tem uma profundidade muito grande. Ele conta a história de um piloto que caiu, né, no seu avião no deserto da África. E uma história interessante, porque o próprio autor do livro passou por essa experiência. E nessa queda ele encontra um jovem loiro magrinho, uma vestimenta de príncipe, né? O Pequeno Príncipe, em que ele é meio peculiar, né? Pedindo para desenhar um carneiro, contando as histórias do planeta que ele veio, que é um planeta pequenininho, e contando toda a sua jornada por diversos planetas até chegar no planeta Terra. E é interessante que ele fala que as pessoas grandes são estranhas, né? E as crianças que realmente entendem das coisas. E aí na página 18 ele fala que o planeta que eu venho foi descoberto por um turco. Mas na primeira vez que ele apresentou isso, ele estava com umas roupas engraçadas, né? Umas roupas diferentes, e ninguém levou ele a sério. E aí um ditador falou, não, agora todo mundo é obrigado a usar uma roupa mais chique, né? Até vou estar mostrando aqui, não sei se dá para ver direito. E aí todo mundo levou ele a sério, né? Fazendo uma alusão a que o que importa nem sempre é o conteúdo, mas a imagem que passa, né? Que a gente não valoriza o conteúdo. Então ele vai passando por cada planeta, ele encontra uma pessoa grande e ele vai descrevendo certas coisas que realmente, né, traz uma reflexão. Uma das coisas estranhas que ele nota nas pessoas grandes é que elas esquecem o que realmente importa, né? Ele fala aqui, ó. As pessoas grandes amam os números. Quando vós lhe falais de um novo amigo, eles nunca perguntam sobre o essencial. Elas não dizem nunca qual é o som da sua voz, quais são as brincadeiras que ele prefere. Ele coleciona borboletas? Elas perguntam que idade ele tem, quanto pesa, quantos irmãos, quanto ganha o pai dele. Somente então elas acreditam que o conhecem. No capítulo 5, antes de ele descrever a viagem nos outros planetas, ele relata o problema que tem no planeta dele com os baobás. Baobás são árvores que crescem demais, que se você não arrancar as raízes antes que seja tarde demais, eles se enfincam no planeta e chega a destruir o planeta. E que diariamente ele precisa fazer essa higiene no planeta dele para identificar onde tem essas raízes para ele arrancar como se fossem as ervas daninhas. E é uma reflexão interessante, porque muitas coisas nas nossas vidas a gente não presta atenção até que vai se tornando grande demais. E se a gente tomar um cuidado todo dia de revendo, prestando atenção, a gente não deixa os problemas crescerem. Se a gente endereçar enquanto a gente pode, quando ainda está no início, né, que a gente consegue identificar, fica muito mais fácil. Então, apesar de ser um livro infantil, traz essa reflexão muito interessante. E depois o Pequeno Príncipe relata sobre uma rosa que nasceu no seu planeta. Ela era um pouco melindrosa, fazia um pouco de drama, e só que ela era muito bela, né? E essa Rosa, apesar do seu jeito, o drama e das coisas que ela fala, né, da sua vaidade, o Pequeno Príncipe é cativado por ela, a gente vai ver cativado mais para frente, e em toda a sua viagem ele fica sempre lembrando da Rosa, né, e fazendo sua viagem, mas pensando no dia que voltaria, né, para o seu planeta, para sua Rosa. E é interessante porque a Rosa foi inspirada em uma mulher de El Salvador, chamada Consuelo, ao qual Antoine de Saint-Exupéry se casou, né, e era como sua musa. Essa rosa é muito interessante, né, porque ela pede para o Pequeno Príncipe colocar uma redoma em volta, né, para proteger ela do vento e tudo mais, mas na hora de ir embora ela não quer mais, né, meio que ela dá a entender que estava só fazendo drama. Ele fala assim, mas e o vento? Eu não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas e os animais? É preciso que eu suporte uma, duas ou três larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Porque muitas vezes a gente quer alcançar muita coisa, né? Mas não está disposto a aguentar o preço que requer para alcançar isso. E aí eu achei interessante, de uma forma bem simples, ela fala: é preciso que eu suporte uma, duas ou três larvas se eu quiser conhecer as borboletas. E aí depois começa a parte que eu acho mais legal do livro, que é onde ele começa a ir nos planetas e encontrar as pessoas grandes.
E o primeiro que ele encontra é um planeta habitado por um rei. E ele fala que ele ordena tudo e todos obedecem, porque ele fala assim: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Se tu ordenares ao teu povo que se atire ao mar, ele fará uma revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são racionais. Então, tirando de lado por um momento que ele é um rei, ele mostra que a autoridade não vem do poder. Você pode ter um chefe que fala, faz isso. E você pode até fazer. Mas no final das contas, você vai imitar e você vai seguir os verdadeiros líderes, aqueles que passam autoridade através do exemplo, através da atitude, através da racionalidade. Então, a verdadeira autoridade vem através da liderança, persuasão e exemplo. E aí depois ele fala para o Pequeno Príncipe, não, eu ordeno que você fique, eu te faço um ministro da Justiça. E o Pequeno Príncipe fala, tá, mas não tem ninguém nesse planeta, só tem eu aqui. Ele fala, então, tu julgarás então a ti mesmo. É mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se conseguires julgar-te, significa que tu és um verdadeiro sábio. Então é muito fácil você olhar para o outro e falar assim, nossa, ele deveria ter feito diferente, ele não é tão bom, nossa, ele errou aqui. Difícil mesmo é olhar para dentro e falar assim, nossa, peraí, o que eu preciso melhorar? Quais são as coisas que eu deveria dedicar mais tempo, colocar mais disciplina e realmente melhorar? Quais são as coisas que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo? Quais são as coisas que eu deveria parar de fazer e eu continuo fazendo? Isso é difícil de perguntar, porque você não quer saber a resposta. É mais fácil apontar para os outros ou tentar ver o problema dos outros. E aí o segundo planeta que ele vai é o do vaidoso. E é engraçado que o vaidoso fala para ele assim, bate uma palma na outra. Aí ele começa a bater, aí ele tira o chapéu e começa a agradecer. E aí ele faz uma pergunta para o vaidoso e comenta assim, mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos não ouvem nunca senão as louvações. E é engraçado, às vezes você está conversando com alguém e fala assim, nossa, porque eu tô com uma dor na perna. Aí a pessoa, em vez de te ouvir, fala assim, nossa, não, porque semana passada eu também bati a perna. Você percebe as pessoas vaidosas quando você conversa com elas e a resposta sempre é sobre elas. Não tem uma conversa. Eu falando de mim, não, porque no meu trabalho é assim. Aí a pessoa fala, não, mas no meu é assado. E é engraçado que às vezes tem competição de quem tá na pior. A pessoa fala assim, nossa, porque eu trabalhei 10 horas ontem. Aí vem um outro e fala, nossa, porque eu trabalhei 12. Aí vem outro e fala, nossa, eu nem dormi. É uma competição de vaidade. E aí depois ele vai pro terceiro planeta, que é o planeta do bêbado. E ele pergunta, mas por que você está bebendo? Para esquecer. Mas esquecer do quê? Que eu estou com vergonha. Mas vergonha do quê? De beber. E aí gera uma reflexão interessante, porque muitas vezes a gente entra nessa espiral da morte, né? A gente fala assim, nossa, eu quero emagrecer. Só que aí eu não consigo emagrecer. Aí eu fico ansioso. Aí eu faço o quê? Aí eu como chocolate. Aí eu me sinto mal. Aí eu acabo comendo mais chocolate. Aí você entra numa espiral. Ou comigo já aconteceu de ter tanta coisa para fazer que eu nem começo a fazer. E aí eu fico com mais coisa para fazer. E aí eu fico mais ansioso. E aí eu não faço porque eu tô ansioso. Então você entra nessa espiral. Às vezes, né, tem que dar um passo para trás. E aí depois ele vai para o quarto planeta, que é o planeta do empresário. Esse daqui é bem característico, né? Porque ele entra lá, a pessoa fala, não, 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 mas eu não tenho tempo. Eu tô aqui trabalhando, tenho tanto trabalho, eu sou um homem sério, não me preocupo com futilidades. E aí o Pequeno Príncipe fala, tá, mas o que você está fazendo? Eu conto estrelas. Mas por que você conta? Porque eu possuo elas. Mas, e aí, mas você faz o que com isso? E aí ele fala, não, mas aí eu as administro. Tá, mas você consegue fazer alguma coisa? Ele fala aqui, página 48. Não, mas eu posso colocá-las em um banco. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel a quantidade de estrelas que eu tenho e o fecho com chave em uma gaveta. E aí é bem interessante a reflexão, porque tem muita gente que está trabalhando para ganhar dinheiro, que é uma coisa eu acho super importante, né? E não vejo nenhum mal em você querer enriquecer. Mas o dinheiro, ele é um meio de troca. Então, o mais importante não é o dinheiro, mas o que você obtém com esse dinheiro. E muitas pessoas se perdem nessa busca pelo dinheiro e esquecem do valor real que ele pode trazer. Né? Então, tá sempre trabalhando, 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 aí passa a vida e aí? Você não vai levar embora esse dinheiro. E aí esquece de aproveitar enquanto tem energia, enquanto tem vitalidade, enquanto é jovem, para trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí depois, talvez, chegue uma hora que olhe para trás e fale, nossa, quantas coisas eu poderia ter feito que eu não fiz para ganhar esse dinheiro, que assim, agora está na conta.
e não vai dar para eu aproveitar tanto quanto seriam se eu fosse viajar, se eu passasse mais tempo com a família, se eu cuidasse dos meus filhos, ficasse mais próximos. Então, vale a pena a reflexão. E o quinto planeta, ele é bem interessante, porque é um planeta, é o menor dos planetas, e cabia só um lampião e o acendedor de lampiões. E aí o acendedor de lampiões explica aqui. Antigamente era razoável. Eu apagava de manhã e acendia de tarde, e tinha o resto do dia para repousar e o resto da noite para dormir. E aí ele fala que o regulamento não mudou, mas o planeta ano a ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E me faz lembrar de muita gente que está trabalhando, que não vê sentido nenhum no que trabalha, mas está seguindo o regulamento, está seguindo o protocolo, está seguindo o procedimento. E aí o Pequeno Príncipe ainda vem com uma ideia legal. Ele fala assim, ó, mas o seu planeta é pequenininho. Então, se você for caminhando devagarzinho, sempre vai estar claro. Ele fala, não, mas o que eu quero é descansar. Ele fala, mas então não tem solução. Ele fala, não, então não tem. E aí ele continua nessa jornada eterna. E ele comenta, né? As pessoas grandes são estranhas mesmo, né? E aí o sexto planeta é o planeta do geógrafo, né? É um planeta 10 vezes maior que os outros. E ele encontra o geógrafo que fala, não, ó, eu sou o sábio que estuda onde tem as montanhas, os rios, as planícies. E aí o Pequeno Príncipe começa a questionar, mas tem montanha aqui? Ah, não sei. Tem rios? Ah, também não sei. Mas ele fala que o geógrafo não conhece as coisas porque ele é muito importante. Como ele anota tudo, são os exploradores que vão atrás das informações e trazem e descrevem para o geógrafo. E aí os geógrafos têm que atestar a veracidade moral do explorador. E aí o Pequeno Príncipe pergunta, ah, então você vai lá ver se é verdade? Ah, não, aí vai dar muito trabalho, eles precisam trazer evidências e tudo mais. E, para mim, remete um pouco aos intelectuais, né, que fazem aqueles trabalhos que, na teoria, tudo parece se encaixar, tudo bonito, né, principalmente sociólogos, e aí, quando vai ver na realidade, aquilo lá está totalmente descolado da realidade, porque eles não conhecem a realidade em si, ficam só atrás dos livros. Na minha opinião, nós temos muitos geógrafos que só escrevem a teoria, enquanto temos poucos exploradores, poucos que exploram realmente em busca da verdade. Bom, e aí o último planeta que o Pequeno Príncipe vai é a Terra. E aí, chegando lá, primeiro ele chega num deserto, depois ele encontra, né, um jardim de roseiras e ele se sente muito mal. Ele fala assim, nossa, eu tinha uma rosa no meu planeta, que eu achava que ela era super especial, quando eu chego aqui tem milhares. E depois desse encontro com as rosas, o Pequeno Príncipe encontra a raposa. E aí, com a raposa, ele tem uma conversa muito interessante sobre amizade, sobre o que realmente é importante para a gente. Eu vou ler alguns trechos aqui que eu achei bem interessante. O príncipe pergunta: o que significa cativar? É algo que já se perdeu no tempo de tão esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Sim, afirmou a raposa. Tu não me pareces ainda senão um garoto semelhante a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Eu não sou para ti senão uma raposa semelhante a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Tu serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Eu conhecerei um som de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos farão que eu me esconda debaixo da terra. Os teus me despertarão para fora como uma música. Não se conhece as coisas que não se cativa, disse a raposa. Os homens não têm tempo de conhecer nada. Eles encontram tudo pronto nos mercados. Mas como não existe mercado de amigos, os homens não têm amigos. Se tu queres um amigo, cative-me. E aí o Pequeno Príncipe entende que a rosa dele, por mais que existam milhões de rosas no mundo, a rosa dele é especial pela história que ele dividiu com ela, pela identidade que aquela rosa tem, pela história que eles têm junto. E aí ele volta para a roseira, né, que ele viu um monte de rosa, e fala assim para elas: Vós sois belas, mas vazias. Não se pode morrer por vós. Eu morreria pela minha rosa. Com certeza qualquer um acharia que a minha rosa é igual às outras. Mas ela, e somente ela, é mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que eu coloquei sobre uma redoma, foi ela que eu abriguei com um paravento, foi por ela que eu matei as larvas, foi ela que eu escutei se lamentar ou se envaidecer, ou mesmo se calar, pois ela é a minha rosa. E aí ele vira para a raposa, né, dá tchau, e a raposa fala: Eis o meu segredo. Ele é muito simples.
Não se vê bem senão com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E essa frase eu acho que é a que mais marca, né, o Pequeno Príncipe. Você vai ver em todos os lugares quando fala de Pequeno Príncipe, é isso. O essencial é invisível aos olhos. E por mais que seja um clichê, é um clichê por um motivo. Porque realmente o essencial é invisível aos olhos. E a gente esquece muitas vezes disso. Então é muito interessante ler um livro desse para lembrar o que realmente importa. E toda essa viagem do Pequeno Príncipe, né, até a Terra, mostra isso. Ele encontrou diversas pessoas que estavam ocupadas fazendo um monte de coisas, tinham suas coisas para fazer, mas que esqueceram o que realmente importa. E aí ele finaliza nessa conversa com a raposa com a frase que eu falei no começo do vídeo. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a tornou tão importante. Mas tu não deverás se esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Nós somos responsáveis pelos relacionamentos que nós temos. E as pessoas que fazem parte da nossa vida, nós criamos expectativas em relação a elas e vice-versa. E afinal, o que é mais importante do que as pessoas que realmente importam para nós? E as pessoas que importam para nós são aquelas que nós cativamos. Então, nossos relacionamentos são importantes, eles trazem uma responsabilidade. Afinal, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E aí tem um capítulo curtinho, muito interessante. Aí eles vê o pessoal indo, voltando dos trens e tudo mais. Aí o Pequeno Príncipe fala, não, mas eles não estavam felizes lá? Por que eles voltaram? E o manoborador responde, nunca estamos contentes no lugar onde estamos. E ele fala que só as crianças sabem o que procuram. Porque os adultos estão no trem, dormindo, bocejando, e as crianças estão lá olhando no vidro, a paisagem, correndo, se divertindo. E se você for fazer uma analogia na vida, né? Aqui é onde a gente está de passagem, né, nesse mundo. A gente chega, nasce e depois vai embora. Quantos realmente estão curtindo a viagem? Estão olhando, nossa, para onde eu quero ir? Como que eu vou chegar lá? O que que eu tenho que fazer? O que que isso vai me trazer? Se eu conseguir o que eu quero, o que que vai me trazer de alegria? E ele ainda comenta num capítulo lá na frente. Os homens embarcam nos trens, mas eles não sabem o que procuram. Então eles andam por aí, caminhando em círculos. E aí, no outro capítulo, aqui na página 75, é interessante que ele encontra um mercador e ele está vendendo uma pílula que você toma a pílula em vez de beber água. E aí o Pequeno Príncipe pergunta, não, mas por que você está vendendo isso? E o mercador responde, economiza-se 53 minutos por semana se você tomar essa pílula. E o Pequeno Príncipe, e o que eles fazem com esses 53 minutos? O que eles quiserem. E aí o Pequeno Príncipe, muito sábio, fala assim, se tivesse 53 minutos para gastar, caminharia tranquilamente em direção a uma fonte. Então, às vezes, não é só sobre economizar tempo, eficiência e tudo mais, mas aproveitar a jornada. E, como eu não gosto de spoiler, eu não vou estar contando o final para você, mas ele veio a jornada e no final sempre, né, desejamos voltar para casa. Então, como eu falei, é um livro para crianças de todas as idades. Eu acho que em cada idade que você lê, você absorve alguma coisa diferente e com certeza vai trazer algum ensinamento, vai trazer uma reflexão e vai te ajudar a pensar melhor na sua vida sobre o que realmente importa e de uma forma muito simples. Eu li isso, acho que numa tarde, tem 70, 80 páginas e tem um monte de imagens, né? Não sei se dá para ver por aí, mas tem todos os desenhos originais. Então aproveita, compartilha esse vídeo para incentivar alguém à leitura. E esse é um ótimo livro introdutório, um livro bem simples. Realmente recomendo. Eu vou deixar os links para você comprar o livro. Ele já entrou em domínio público, tem filmes. Então, realmente vale a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou ou não gostou, deixa aqui um like, deixa nos comentários o que você acha, se tem algum vídeo que você gostaria que eu fizesse. Me segue aqui no canal, me ajuda demais. E se você já me segue, clica no sininho, porque todo final de semana eu estou lançando vídeo novo. E em breve eu vou estar finalizando uma série que eu estou fazendo sobre o livro As 6 Lições do Mises, onde cada vídeo é uma lição. Então é isso, por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.